Salve, salve, rapaziada, Felipe do Mestrado Cripto aqui. Eu tinha preparado um vídeo para vocês ontem falando a respeito do BTC com a possibilidade do rompimento abaixo dos 30 mil dólares, o que de fato aconteceu, tanto no gráfico de 4 horas como no gráfico diário, a gente teve a vela fechando abaixo desse suporte, tá? Porém, como a gente tem um hype que hoje é um dia importante para o BTC, porque duas figuras importantes, né, o CEO do Twitter e o Elon Musk, por mais que o Elon Musk já tenha atrapalhado bastante esse mercado, manipulando ele com seus tweets, blá blá blá, mas o debate entre esses dois pode abrir um caminho, pode abrir uma possibilidade para várias pessoas conhecerem, tá? Tem pessoas que possivelmente não conhecem ou ficam por fora por conta desses acontecimentos agora, principalmente da mineração, proibição da China, queda do valor também, então o pessoal já fica mais sem a vontade de entrar no mercado, né? O pessoal fica inflado, gosta de entrar no mercado quando o mercado, o valor, o preço tá bem lá em cima, todo mundo hypado, todo mundo lindo. Quando acontecem as quedas, como aconteceu agora de 60%, 50%, desde o seu topo histórico, o pessoal sai. Essas pessoas acabaram entrando em um hype, eles viram que muitas pessoas estavam falando sobre o Bitcoin, estavam falando sobre as criptomoedas, o mercado estava verde todo dia, subindo de forma constante, considerável. Porém, quando o pessoal já entrou no fim dessa pernadinha de curto prazo que a gente teve do final do ano passado para cá, então você imagina que eles tomaram um baque feroz, né? O pessoal acaba ficando meio descontente com isso e acaba falando que é golpe, que não sei o que, e sai reclamando, sendo que acaba entrando pelo dinheiro e não pela tecnologia, pelo fundamento do BTC, né? Então, possivelmente o debate desses dois, dependendo do que eles abordarem, tá, pode ajudar, impactar positivamente no preço agora para curto prazo. Então, possivelmente a gente pode ter a volta do preço para patamares ali de 35, 30 mil dólares. Porém, como isso é a curto prazo, é um impacto que vai ser gerado por conta desse debate, eu ainda penso que o preço ainda pode chegar aos 25 mil dólares antes de dar aquela pernada mais forte para buscar possivelmente o topo histórico anterior ou buscar novos valores para cima. Independente, rapaziada, eu creio que por mais que tenha esse debate, o preço tem que se manter por cima desse suporte dos 30 mil e se manter saudável, de forma saudável, com volume, com força compradora, chegando nessa parte dos 29 mil dólares, 30 mil dólares. A gente teve uma força compradora forte, tá? Porém, a gente teve algumas velas que fecharam abaixo do valor dos 30 mil dólares. A gente teve o fechamento de velas num tempo gráfico maior, tá? De tempo gráfico menor, normal que isso aconteça, quando o preço vai lá embaixo e volta, tá? Como o tempo gráfico menor, a contagem de tempo é menor também, então tem a possibilidade maior do preço fechar abaixo. Isso é até aceitável. Porém, quando a gente vai olhando para tempos gráficos maiores, como o 4 horas e o diário, tá? Que a gente já usa para operações de swing trade que levam dias e semanas, isso já pode dar um alerta para a gente em relação a preço nesse meio tempo também, no mesmo tempo que a gente usa para fazer as operações de dias e semanas com esses gráficos de diário, 4 horas, a gente pode se preocupar com uma possível queda, tá? Nesse mesmo tempo, tá? Entre dias e semanas. Porém, quando a gente chegou nos 29 mil dólares, a gente teve uma força de rejeição, tá? Tanto que a gente vê todo o mercado de criptomoedas hoje, no dia de hoje, dando uma respirada. Porém, essa respirada pode ser nada mais, nada menos do que um pullback, quando o preço vai para testar, ele está numa queda forte, faz um pullback para depois voltar a descer. E é exatamente isso que pode acontecer nesse momento. O hype que está em cima, que está fazendo o preço subir, esperando um possível espanco do preço por conta desse debate, é da gente entender. Por isso que às vezes, possivelmente, o preço foi negado e a gente está com uma tendência de alta se formando tanto nos tempos gráficos menores como nos tempos gráficos maiores. Então, a gente pode esperar para fazer algumas operações agora, possivelmente, dependendo do que eles vão falar, o preço pode se manter acima e buscar, quem sabe, os 35 mil e os 40 mil, tá? Mas eu creio que para a gente poder continuar com essa pegada mesmo, para voltar, sair desse mercado em lateral, tá? Porque se o preço subir, tá? Até os 40 mil dólares, sair de 30 para 40 mil dólares, vai estar ainda na faixa de preço em que ele se encontrava lateral desde maio. Então não vai mudar nada. O que vai mudar de fato é quando o preço romper, tá? A linha dos 200 dias, a média de 200 dias, e continuar a fazer um suporte em cima dessa média e dessa resistência que agora ele teria que fazer suporte.
Então, para a gente ter uma consistência maior, ter uma alta mais forte, possivelmente para a gente voltar para aquela tendência de alta que a gente se encontrava forte, primeira coisa que a gente tem que fazer, romper os 40 mil dólares e romper a média de 200 dias. Segunda coisa que a gente tem que fazer, suporte em cima dessa média e dessa resistência, que agora, no caso, se isso acontecer, vai virar suporte. Para a gente poder voltar naquela pernada que a gente se encontrava antes dessa queda. Antes da metade de maio, até abril, assim, mais ou menos, a gente estava nesse ritmo forte das criptomoedas, né? Todo dia a gente olhava, tava verde, moeda subindo, moeda espancando para cima, tava sendo até normal, né? Mas quando cai, todo mundo fica meio preocupado, as pessoas menos seguras das suas posições, elas vão começar a sair, vender com prejuízo, e sendo assim, as pessoas que estão vendendo com prejuízo estão passando para pessoas que estão montando sua posição, que tem mais calma, tem mais paciência, e que na queda eles vão lá e aproveitam mais para comprar esse tipo de ativo. Então, por isso que é necessário ter paciência, ter cautela e entender o fundamento do Bitcoin nessas horas, beleza? Porém, o que eu acredito, minha opinião é que a gente, apesar desse hype que, dependendo do que for falado, dependendo do que acontecer, o preço pode encontrar algumas resistências para cima, né? Em regiões que a gente se encontrava já em lateralidade, porém eu acredito que, pelo fato de ter fechado abaixo, acontecido algumas velas terem ficado para baixo ali, e isso pode confirmar possivelmente, quem sabe, a gente buscar o preço de 25 mil dólares e possivelmente para depois a gente fazer essa pernada novamente de alta. Porque se a gente se basear nos modelos Stock to Flow, a gente ainda está numa pernada de alta, tá? A gente ainda está num ciclo de alta. Então, para a gente sair disso, a gente precisaria cair muito mais do que isso agora, bem para baixo dos 20 mil dólares, tá? Os 20 mil dólares que é o topo anterior, topo histórico anterior. Beleza, rapaziada? Então, tamo junto, é isso aí. Um abraço e boa semana.